Venho à tribuna mais uma vez para registrar a posição da OIT, que de uma vez por todas, agora é oficial, condenou o Brasil, devido à aprovação da reforma trabalhista, de estar entre somente 24 países no mundo que estão na lista suja, por ter rasgado a CLT, e com isso, infelizmente, fez com que o Brasil voltasse a praticamente o tempo do trabalho escravo. Quando destacamos, e aqui eu deixo na mesa um documento assinado por todas as centrais, que foram muito firmes no movimento que fizeram lá em Genebra, nesse encontro internacional da OIT, e referendaram a posição dos peritos, que já tinham dito que foi feito um crime de lesa pátria no Brasil, quando questões básicas como a livre negociação é ferida, tiram todos os direitos dos sindicatos de fazer a negociação, ainda querem que o negociado esteja acima da própria lei. Então, a lei não vale e a negociação vira uma fraude. Devido a isso tudo, senhor presidente, que eu quero, mais uma vez, cumprimentar o movimento feito pelas centrais, pelas federações, confederações e pelos sindicatos, lá na OIT, infelizmente para o Brasil e infelizmente para os trabalhadores, essa decisão agora final, que o Brasil está entre os chamados países que constam na lista suja, como aqui eu alertava. Nem vou falar aqui de tudo aquilo que já repetimos inúmeras vezes, gestantes trabalhando em área insalubre, nem vou falar aqui de amamentar em área insalubre, mas vou falar, sim, do trabalho que vemos produzindo de forma coletiva, uma grande frente ampla, do Estatuto do Trabalho à nova CLT, onde no primeiro artigo a gente revoga essa dita reforma e o segundo artigo já entra na consolidação de tudo aquilo que tínhamos na CLT de melhor e naquilo que avançamos. Então, eu vou deixar na mesa esse documento. O segundo documento, senhor presidente, que eu vou deixar aqui na mesa, se refere a uma sugestão a projetos de leis que eu estou encaminhando para os municípios. Primeiro deles, senhor presidente, já que cabe ao município, eu faço um apelo a todos os vereadores do Brasil que aprovem leis que vão na linha de garantir um horário especial para mães que têm filhos deficientes, efetivamente deficientes, como é o caso de uma carta que recebi de uma mãe que tem filho autista. Na mesma linha, senhor presidente, quero propor também aos vereadores, e diversos já encaminharam e me deram retorno, assegurando um horário adequado, especial, com redução da carga horária, para que a mãe possa acompanhar o filho. Isso depende muito da Câmara de Vereadores, estou me referindo àqueles que são funcionários públicos municipais. A outra sugestão, depois eu vou dar uma parte para o senador Lindbergh, é para também as câmaras de vereadores, para que nós aprovamos aqui o prêmio Honraria Nayara Soares Gomes, que será concedido a todas as pessoas que se destacarem na luta contra a violência, contra o espancamento, contra o estupro, como foi o caso da Nayara, e assassinato, inclusive, dessa jovem, uma criança, tinha 7 anos, da minha cidade de Caxias do Sul. Nós, em todo dia 4 de junho, vamos entregar aqui esse prêmio a todas as pessoas, homens, mulheres, enfim, civil, militar, das mais variadas áreas, que se destacarem na luta contra a violência
em relação às crianças e adolescentes. E, claro, também aqui o prêmio vai na linha de combater a exploração sexual de criança e adolescente. E quero cumprimentar aqui a cidade já de São Leopoldo, que aceitou a nossa sugestão e criou o prêmio Nayara na cidade de São Leopoldo. Eu vou fazer um movimento para ver se não somente os 497 municípios do Rio Grande, mas que todo o Brasil assuma na sua cidade para combater a exploração sexual, né, em todo tipo de exploração em relação à criança e adolescente. Então, fica aqui essas duas contribuições. O meu gabinete está remetendo a todas as câmaras de vereadores do Brasil essas duas sugestões. De imediato, agora, eu concedo com satisfação uma parte ao senador Lidberg Farias, e depois eu vou para a Comissão de Direitos Humanos, quando o meu tempo concluir. Não, eu vou ser bem rápido, senador Paulo Paim. Nós tivemos uma luta grande contra essa reforma trabalhista, todos nós. Agora o senhor foi o nosso comandante. Estivemos todos juntos. O senhor esteve à frente porque esse é um tema que tem a ver com sua vida, e a gente ter essa notícia, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, colocar o Brasil entre 24 países numa lista suja, de que não está obedecendo à legislação internacional, é um absurdo. Eu estou convencido, esse tema da reforma trabalhista, da anulação dessa reforma trabalhista, tem que estar no debate eleitoral, como tem que estar também a discussão da reforma da Previdência. Porque o povo tem que saber que o grande objetivo deles nessa eleição parlamentar de deputados e senadores é eleger um Congresso para aprovar uma reforma da Previdência. Então, esses temas têm que vir a público. E eu acho que é fundamental. No nosso programa de governo, sexta-feira, nós vamos lançar a candidatura do Lula lá em Contagem, em Minas Gerais. No nosso programa de governo vai ter isso. Revogação da emenda constitucional 95. Revogação dessa reforma trabalhista. Porque o resultado de 2 anos desse golpe, senador Paulo Paim, é o massacre do povo trabalhador. Estamos voltando a cozinhar com fogão a lenha, mais de 1 milhão de pessoas, um desemprego recorde, pobreza, Brasil voltando ao mapa da fome. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. A gente tem que amplificar essa denúncia. Em todo lugar, essa decisão da OIT sobre essa reforma trabalhista. Muito obrigado. Senador Lidberg, cumprimento Vossa Excelência pela parte. E Vossa Excelência tem toda a razão. Os presidenciáveis deveriam se antecipar e já anunciarem que são favoráveis à revogação, à anulação dessa famigerada reforma trabalhista. Para mostrar que estamos avançando nesse sentido, eu tenho citado 4 ou 5 que já disseram que são pela revogação. Luiz Inácio Lula da Silva é pela revogação, o Ciro Gomes é pela revogação, já assumiu também, Manuela Dávila já assumiu pela revogação e o Boulos também já assumiu pela revogação. Até acho que tem outros, mas esses 4 ou 5 que aqui destaquei já assumiram que são totalmente pela revogação na linha que Vossa Excelência coloca dessa proposta. Nós iremos além. Logo que concluirmos o relatório da nova CLT, do novo Estatuto do Trabalho, nós pretendemos encaminhar a todos os presidenciáveis, onde o artigo 1º é pela revogação da dita reforma trabalhista e vamos ver a posição de cada um. E Vossa Excelência está coberto de razão, e aqui eu concluo, quando diz que voltará a reforma da Previdência. E nós temos que estar preparados na busca de agora, no dia 7 de outubro, eleger presidente da República e um novo Congresso que tenha compromisso com a Previdência. A Previdência não é dos banqueiros, não é do sistema financeiro. A Previdência é subgravitária e é do povo brasileiro. A CPI provou isso. Senador Lidberg, se Vossa Excelência quiser complementar, pode complementar. Já que eu lhe dei o tempo final. Eu agradeço muito, senador Paulo Paim, porque, de fato, esse é um tema que tem que ser discutido nesse processo eleitoral. Infelizmente, eu lamento que esse Senado Federal tenha votado essa reforma trabalhista. A gente avisou as consequências e a gente escutava mentiras. O Meirelles chegou a falar que iam ser criados 10 milhões de empregos. A gente está vendo, primeiro trimestre desse ano, o desemprego de 1.400.000 pessoas.
E a gente está vendo a mudança de posto de trabalho. Estão demitindo gente para contratar de outra forma, em especial o trabalho intermitente, porque o trabalho intermitente é o pior de todos dessa reforma trabalhista. No trabalho intermitente, o trabalhador pode receber menos que um salário mínimo. Olha o escândalo, senador Paulo Paim. Isso estava na Constituição, ninguém poderia receber menos que o salário mínimo. Mas na jornada intermitente pode, porque o trabalhador passa a receber por horas. Ele fica à disposição do patrão. Então, é uma nova forma de escravidão, eu não tenho dúvidas. Por isso é tão importante esse relatório da Organização Internacional do Trabalho, que Vossa Excelência falou aqui. Mas esse é o tema da eleição, porque o que eles querem nesse momento, senador Paulo Paim, é massacrar o trabalhador, é resolver o problema das grandes empresas, dos bancos, passando a conta para o trabalhador. Então, eu novamente encerro, dizendo que no meu pronunciamento eu vou falar também dessa decisão da Organização Internacional do Trabalho. Muito bem, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e só complemento, senhor presidente, pedindo que Vossa Excelência considere na íntegra, porque isso entra para os anais da história. Está aqui o documento que recebi, encaminhado pelas centrais, confederações e federações, que veio da OIT. O Brasil foi condenado e, com isso, entrou nessa lista. Vossa Excelência me concede uma parte, senador, se possível, presidente. Pois não. Permitiria? Está dentro do meu tempo ainda. Olha, apenas para Senador Valadares. parabenizar, felicitar Vossa Excelência por essa denúncia gravíssima da OIT, quer dizer, condenando o Brasil no cenário internacional de descumprir normas trabalhistas. Isso é gravíssimo. Bem que nós avisamos. Quando a reforma trabalhista passou aqui, eu votei contra e foi um dos motivos do meu afastamento, do afastamento do PSB e do governo federal. Não só por isso, também pelos atos de corrupção que foram cometidos ao longo desse período. Mas eu quero lhe dizer que o presidente Temer, que está tirando dinheiro da educação, da saúde, dos jovens, da mulher, de programas sociais do Brasil, para cobrir aquilo que ele chama como rombo da Petrobras, em função da subvenção do diesel, ele não diz que está gastando fortunas, principalmente no Nordeste do Brasil, no meu estado, para eleger sua bancada, a chamada bancada dos escudeiros de Temer. Senador Paulo Paim, que está sendo jogado com recursos do orçamento, da chamada reserva de contingência, que o governo faz o que quer para ser utilizado esse dinheiro em benefício desta ou daquela candidatura nos estados do Brasil, notadamente no Nordeste. É lamentável o que está acontecendo. É que nós teremos um novo Congresso? Que nada. O trabalho dele é para ter o velho Congresso, pior ainda do que aquele que nós temos hoje. Muito obrigado, senador Valadares. Senhor presidente, nesses 19 segundos que tenho, eu já adianto que a cartilha da Previdência, nós já produzimos mais de 500 mil, as entidades reproduziram, e agora, na semana que vem, nós vamos apresentar a cartilha da nova CLT, o novo Estatuto do Trabalho, e contra a reforma trabalhista que fizeram, e com certeza uma quantidade, e vamos liberar para que todos aqueles que quiserem, como fizeram com a cartilha da Previdência, reproduzam a cartilha da nova CLT, para que o povo saiba o que aconteceu e o que nós pensamos que deva ser os direitos dos trabalhadores do campo, da cidade, da área pública e da área privada. Obrigado, presidente, pela tolerância de Vossa Excelência.